Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, mais uma vez, estamos na casa do Senhor. Eu fui orar ao Senhor, pedir direção ao Senhor, primeiro culto do ano, o que o Senhor tem para mim e para a sua igreja, né? E o Senhor, Ele falava ao meu coração a respeito de uma palavra muito conhecida, talvez de alguns irmãos, que é em 1 Coríntios, capítulo de número 15, louvado seja Deus, somente o versículo 33, irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Vamos ver o que o Senhor Ele tem para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar fortemente ao nosso coração nessa noite, que diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vou ler mais uma vez: não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. E o Senhor me deu essa palavra, porque nós sabemos que o ano, ele é longo e ao mesmo tempo não é. Quando a gente menos espera, já chega 2027. Mas a palavra de Deus, ela é a palavra que nos orienta, é a palavra que ela nos dá o suporte para que nós venhamos passar por grandes dificuldades, por alguns intempéries que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos uma palavra bastante significativa para nós. Louvado seja Deus, que podemos agregar na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Louvado seja Deus. É um conselho para mim, para a igreja, para que nós que estamos nessa jornada, que não é fácil, cada um sabe das lutas, das dificuldades, nós que estamos nessa jornada de almejar algo celestial, que Deus Ele já foi preparar para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, 33. E vamos ver o que o Senhor Ele tem para conosco. Eu quero, de antemão, fazer uma pequena introdução para que os irmãos entendam um pouco sobre o livro de Coríntios. Essa primeira epístola ao qual Paulo escreve à igreja de Coríntios. E os irmãos me acompanhem em nome de Jesus aí, louvado seja Deus. No decorrer do culto eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos, pois eu tenho algumas referências aqui. E nós vamos estar entendendo aquilo que o Espírito Santo quer para com cada um de nós, louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pequena introdução sobre a epístola aqui ao qual escreveu Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Paulo visitou a cidade de Coríntios em sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos, capítulo de número 18. E ali plantou uma igreja. O apóstolo permaneceu em Coríntios por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus aos novos convertidos. Atos 18, 11. Após sua saída, a igreja continuou crescendo em sabedoria e as manifestações dos dons espirituais eram visíveis na igreja. Por outro lado, também cresceram os problemas, partidarismo entre os irmãos, escândalos sexuais, mau uso dos dons e desordem no culto. Diante dessa circunstância, Paulo escreveu esta epístola para corrigir e orientar os irmãos sobre a conduta cristã, ordem na liturgia, falta de disciplina e distorções na doutrina da ressurreição. Como os dons são para uso exclusivo da edificação da igreja no tempo presente, a exortação do apóstolo é que os irmãos reguem seus dons e sabedoria com amor. Este sim não busca seus próprios interesses e permanecerá. Este sim não busca seus próprios interesses e permanecerá para sempre. Além de ensinar sobre a conduta cristã, a comunhão entre os irmãos e outros assuntos doutrinários, a leitura da epístola é fundamental para desconstruir a ideia romântica de que a igreja primitiva era perfeita.
também demonstra que, por mais que o pastor ensine corretamente, sempre haverá problemas oriundos da natureza pecaminosa ainda presente na vida dos crentes. Diante disso, a carta demonstra o tom pastoral e a preocupação de Paulo com a igreja na cidade de Coríntios. Apenas um pequeno resumo, louvado seja o nome do Senhor. Dito este resumo, meus queridos irmãos, é isso que o Senhor ele quer conosco nessa noite. Assim como Paulo ele se preocupava com a igreja de Coríntios, com tudo que estava envolvido naquele, aleluia, lugar, nós também estamos vivendo hoje em um século muito difícil, em que a igreja ela está sendo muitas das vezes contaminada, né? Louvado seja Deus, com muitas palavras, com muitos ensinamentos, com muitas coisas, louvado seja Deus, que faz com que nós venhamos muitas das vezes distanciar daquilo que Deus ele tem para o seu povo. Dito isso, irmãos, eu quero deixar, louvado seja Deus, um tema específico para a igreja, para mim, claro, primeiro, e para a igreja. O tema nessa noite é o perigo das más influências. Vou repetir, o tema é o perigo das más influências. Louvado seja Deus. Vivemos em uma geração que subestima a influência. Muitos dizem, eu sei o que faço, isso não me afeta. O apóstolo Paulo começa com uma advertência clara: não vos enganeis. Louvado seja Deus. Como eu falei, a igreja de Coríntios estava sendo contaminada por falsos ensinos sobre a ressurreição, e o erro começou na mente e terminou no comportamento. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23, vai dizer assim: sobre tudo que se deve guarda o teu coração. Louvado seja Deus. Hoje aprenderemos que ninguém convive com o erro sem ser afetado por ele. Louvado seja Deus. Vou repetir. Hoje aprenderemos que ninguém convive com o erro sem ser afetado por ele. Louvado seja Deus. E eu aqui separei alguns tópicos para que nós, aleluia, viéssemos entender um pouco, louvado seja Deus, sobre o que o Senhor, aleluia, falava ao meu coração. Louvado seja Deus. Primeiro, aleluia, é o auto-engano espiritual. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15:33, quando nós lemos aqui, não vos enganeis, aleluia, Paulo alerta que o maior perigo não é o inimigo fora, mas o auto-engano dentro. Louvado seja Deus. Vou repetir. Paulo alerta que o maior perigo não é o inimigo fora, mas o auto-engano dentro. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo de número 17, 9. Vamos já abrir a Bíblia aqui para nós começarmos a entender. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9. Quem achou já pode ler aí em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9, quem achou pode ler. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Glórias a Deus. Quem pode ler aí Provérbios 14, 12? Leia aí para mim, por favor. Glórias a Deus. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas andar é caminho de morte. Glória a Deus. Há um caminho que para o homem parece direito, mas no fim deles são os caminhos da morte. Louvado seja Deus. Cuidado com a frase eu dou conta. Muitos caíram achando que eram fortes demais. Louvado seja Deus. Cuidado com a frase eu dou conta. Muitos caíram achando que eram fortes demais para cair. Louvado seja Deus. E a orientação, aleluia, nessa noite, é o que nós lemos em Jeremias, louvado seja Deus, e em Provérbios, é que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.
Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era Salomão, aleluia, louvado seja Deus, ele orientando, né? Louvado seja Deus, aleluia, e colocou esta palavra aqui para que nós venhamos entender, aleluia, que às vezes esse engano, aleluia, espiritual, louvado seja Deus, apóstolo Paulo, ele nos orienta para que nós não venhamos nos enganar com isso, para que nós venhamos estar alerta a este perigo, louvado seja Deus, a este engano dentro da casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, porque muitas das vezes nós traçamos, irmãos, por caminhos, aleluia, que às vezes achamos que Deus, ele está, aleluia, ele está na direção, aleluia, louvado seja Deus, mas muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, este caminho, muitas das vezes, ele vai até a morte, e essa morte, irmãos, é a morte espiritual que está falando aqui, aleluia, a primeira morte é a morte espiritual, glórias a Deus, bate o desânimo, bate a tristeza, louvado seja o nome do Senhor, e do apóstolo Paulo, ele nos orienta, não vos enganeis, aleluia, porque nós não é forte o suficiente, louvado seja o nome do Senhor, pelo contrário, irmãos, nós somos dependentes, aleluia, louvado seja Deus, do Senhor, é para tudo, é para todo instante, para todo momento, aleluia, para que nós, irmãos, aleluia, possa morar no céu, para que nós possa, aleluia, estar com Jesus naquele grande dia, aleluia, é necessário aqui na terra, louvado seja Deus, nós temos uma vida espiritual, correta, sincera, buscando, perseverando na presença do Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Segundo tópico aqui é, toda companhia, ela influencia, sim ou não? Sim ou não? Sim, ela influencia. Muitas das vezes ela pode influenciar você para o lado bom, muitas das vezes pode influenciar você para o lado errado, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo de número 13, versículo de número 20, quem pode ler aí para mim, por favor? Provérbios capítulo de número 13, versículo de número 20, é bem pertinho aí, louvado seja Deus. Veja aqui o que diz, né? O sábio Salomão aqui nesse versículo. Pode ler. Olha aí o que Salomão ele fala, né? Entenda o tópico. Toda companhia influencia. Aí o Provérbios aqui vai dizer: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Aleluia, louvado seja Deus. Veja, aleluia, a Bíblia ela não diz talvez, mas afirma que as companhias também elas mudam o caráter do cristão. Aleluia. A Bíblia ela não diz talvez, como muitas das vezes a gente tem essa palavra talvez, se, né? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia ela não diz talvez, mas ela afirma que as companhias mudam o caráter. 1 Coríntios 5:6. Vamos ver o que é que diz lá 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6. O que é que vai dizer aqui? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Glória a Deus. É porque a versão dela é um pouquinho diferente, mas é isso aí, o significado é o mesmo. Eu vou ler aqui na minha versão aqui. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Louvado seja o nome do Senhor. Veja só aqui o que o próprio apóstolo Paulo, né, louvado seja Deus, ele deixa aqui para a igreja de Coríntios. A igreja ela estava vivendo uma imoralidade aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Estava tendo alguns enganos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo ele diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento vai levedar toda a massa? Glórias a Deus, aleluia. Toda companhia influencia. A Bíblia, que eu falei, não diz talvez, mas afirma que as companhias mudam o caráter. Louvado seja Deus. Por exemplo, a resposta é, para mim e para você nessa noite, uma pergunta. Vou fazer 3 perguntas. Quem você escuta? Quem você segue? E quem você está imitando? Uma pergunta para nós aqui nessa noite. Quem você escuta? Louvado seja Deus. Aonde você anda? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Quem você tem escutado? Louvado seja Deus.
Quem você segue? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que você tem feito? Aleluia, louvado seja Deus. Quem você tem seguido? Aleluia, para ser influenciado ou, aleluia, influenciar alguém? Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta também é: quem nós temos imitado? Aleluia. Por onde nós andamos, pisamos os nossos pés? Quem nós temos imitado verdadeiramente? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. A Bíblia diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele declarou isso. Ele foi exemplo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não só para aquela geração em que ele vivia, mas hoje esse exemplo, aleluia, acompanhou e está conosco também aqui nessa noite. Porque assim como ele deixou essa palavra, também ela chegou aos nossos corações. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nós tem imitado verdadeiramente onde nós temos andado? Será que nós temos feito a diferença? Louvado seja Deus. A gente tem que entender, aleluia, quando o apóstolo Paulo fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, aleluia. Às vezes é algumas companhias que às vezes nós adquirimos na nossa caminhada, e às vezes nós temos que parar um pouco, aleluia, analisar, irmãos, refletir se aquilo ali está trazendo bem para a nossa vida, aleluia, e principalmente para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos falando, irmãos, aleluia, aqui desta epístola, ao qual o apóstolo Paulo, eu estou falando para crente aqui nessa noite, ao qual o apóstolo Paulo, ele falava com a igreja de Coríntios. Eu estou falando com nós, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo que você vai, aleluia, vai deixar de andar com as pessoas. Entenda uma coisa, mas nós temos que entender, aleluia, com quem muitas das vezes andamos, com quem muitas das vezes nós temos escutado, com quem muitas das vezes nós temos compartilhado algumas coisas que às vezes não é para ser compartilhado. Você está entendendo, irmão? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Tópico 3 aqui vai dizer assim: a mais companhia vão além de pessoas. Aleluia, porque nós sabemos que a igreja, ela, louvado seja o nome do Senhor, além dos problemas que nós temos envolvido às vezes com nós mesmos, com muitas das vezes aqueles que estão ao nosso lado, próximo de nós, às vezes, ou não, ou às vezes vem algo que nós não esperamos, louvado seja Deus, mas nós entendemos que as más companhias vão além de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço por gentileza aí Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 8, para nós entender que as más companhias vão além de pessoas. Aleluia. Colossenses 2:8. Quem pode ler, por favor? Glórias a Deus. Aqui está falando, irmãos, de falsos ensinos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando, aleluia, aqui em Colossenses, a epístola, a qual Paulo também, escreve. Aqui ele está nos alertando, para o cuidado com os falsos ensinos. Aleluia, glórias a Deus. Ele está nos orientando, aleluia, para que nós não venhamos nos enganar com esses falsos ensinos. Glórias a Deus, aleluia. E nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que é o que mais tem atacado a igreja nesse século, é o ensino enganoso. E nós, como cristão, conhecedor da palavra, que vive a palavra, aleluia, louvado seja Deus, nós não podemos nos embaraçar com essas coisas. Nós temos ainda a palavra de Deus em nosso coração, aleluia. Se você nesta noite está se sentindo enganado, se você está se sentindo com alguma dúvida em seu coração, com algo que aconteceu na sua vida, louvado seja o nome do Senhor.
Nesta noite o Senhor, Ele está nos orientando na palavra dEle. Louvado seja Deus. A mais companhia não vão além de pessoas. Por exemplo, ideologias, conteúdos, conselhos, ambientes espirituais. Ideologia, louvado seja Deus. Quantos aqui nos já ouviu algo, aleluia, que muitas das vezes, aleluia, vai contra a nossa fé cristã? Quem já ouviu aqui? Glórias a Deus. Quem já ouviu, irmão? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Né? Quantas das vezes? Conteúdos, cuidados, com conteúdos, cuidado, aleluia, louvado seja Deus, com aquilo que a gente, aleluia, pega, às vezes, isolado, glórias a Deus, cuidado com aquilo que, aleluia, louvado seja Deus, alguém pode chegar para você, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, conteúdos que muitas das vezes, aleluia, faz com que nós venhamos nos afastar da presença do Senhor. Hoje é uma orientação para nós, para que nós venhamos, aleluia, entender que ideologia, conteúdos que muitas das vezes não traz edificação para a nossa vida espiritual, conselhos, cuidado, aleluia, com os conselhos que muitas das vezes, em algum momento da sua vida, às vezes você está passando por alguma dificuldade, aleluia, e às vezes você tem buscado conselhos, mas eu não sei qual o conselho, a quem você tem verdadeiramente procurado os conselhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu nessa noite, aleluia, tenho a convicção de uma coisa: o maior conselho que eu e você vamos ter está na palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Mas e as pessoas que às vezes dão conselho para nós, aleluia, se ela estiver de acordo com a palavra, receba este conselho, mas se não tiver de acordo com a palavra, aleluia, você pode negar esse conselho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vos enganeis com falsos conselhos, aleluia, onde nós andamos, onde nós pisamos, aleluia, que nós possamos ter, aleluia, louvado seja Deus, espiritualidade, aleluia, sim, glórias a Deus, ligado no céu, 24 horas, cuidado nos ambientes, aleluia, é um alerta para nós, aleluia, o ano, irmãos, está iniciando, aleluia, e nós vamos andar em vários ambientes, aleluia, louvado seja Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor, Ele está falando conosco nessa noite, está nos orientando, cuidado com os ambientes que nós, aleluia, fomos andar no ano de 2026, aleluia, cuidado, glórias a Deus. Se for para influenciar, que vá, influencie, mas se for para ser influenciado, caia fora, que é armadilha. Oh, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Salmos de número 1, versículo 1. Quem vai ler aí para mim é conhecido, louvado seja Deus. Olha o que o salmista diz para nós. A orientação que ele nos dá, os Salmos de número 1, verso 1, que é bastante conhecido, glórias a Deus, aleluia. Como é feliz aquele que não segue com seus princípios, não é livre com os pecadores, e inicia assim na roda dos pecadores. Glória a Deus. Uma orientação para nós, tá? Aleluia, glória a Deus. A minha diz bem-aventurado, mas é a mesma coisa, né? Louvado seja bem-aventurado, né? Louvado seja Deus. Então, cuidado, muito cuidado, nós venhamos ter, aleluia, nos lugares que nós andarmos, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja na praia, seja em qualquer lugar, irmãos. Nós temos que estar vigilante, aleluia, porque se nós estivermos na praia e de repente a trombeta ela tocar, aleluia, louvado seja Deus, aí nós vamos ficar lá na praia, se nós não estiver ligado, aleluia, se a nossa, aleluia, mesmo que o ambiente às vezes não é propício ali, aleluia, louvado seja Deus, mas nós, aleluia, temos que influenciar o ambiente em qual nós estamos, louvado seja Deus, e nós sabemos que exemplos nós temos, aleluia, de homens que foram para lugares, ambientes, aleluia, que poderia ser influenciado, aleluia, mas
na verdade, ele que influenciou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é isso que o Senhor, ele quer, aleluia, para a sua igreja, aleluia, porque nós fomos comprados, irmãos, lavado e remido pelo sangue precioso, e o nome dele se chama Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui também eu quero deixar um tópico aqui. A corrupção é silenciosa e progressiva. Quando ele fala que, louvado seja Deus, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu quero destacar aqui, corrompem, glórias a Deus, né? A corrupção é silenciosa e progressiva, é perigosa, aleluia, é aos poucos, nós menos espera, quando nós menos percebemos, aleluia, nós às vezes caímos nessas armadilhas, mas o Senhor ele está trazendo uma palavra para que nós venhamos estar atento, aleluia, essas setas que o adversário muitas das vezes ele tem lançado, ou melhor, todas as vezes, porque ele não cansa, irmãos, aleluia, de querer fazer algo contra a igreja do Senhor, mas aqui está uma igreja que conhece, que vive, que medita a palavra dele, aleluia. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15, vamos ver o que Tiago vai dizer aqui sobre corromper, aleluia, glórias a Deus. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15, quem achou pode ler aí em nome de Jesus, glórias a Deus. Cada um, porém, é deixado pelo bom ao desejo, sem o desejo arrastado e seduzir. Então, esse desejo, sendo concebido, dá luz do pecado, e o pecado pode ser consumado, gera amor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas cada um é tentado quando traído, é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte espiritual. Veja só, irmão, aleluia, louvado seja Deus, como uma coisa vai levando a outra, louvado seja o nome do Senhor. O pecado nunca se apresenta como destruição, ele se apresenta como distração, aleluia. Ele distrai, você vai se distraindo, aleluia, aí depois é que vem a consequência, louvado seja o nome do Senhor. Você às vezes nem percebe, né? O pecado nunca se apresenta como destruição, ele se apresenta como distração. O que hoje parece pequeno, pode amanhã dominar a sua vida espiritual. Isso é forte, irmão. Isso é perigoso para a nossa vida. Aleluia. Mas o Senhor, ele é misericordioso. E ele nos orienta, aleluia, para que nós venhamos fugir de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. O que hoje parece pequeno, pode amanhã dominar a nossa vida espiritual. Então, irmão, nós não é forte o suficiente. Aleluia. Pelo contrário, nós somos dependentes daquele que vive e reina para todo sempre. Quando nós dizemos que somos fortes, aí é onde estamos fracos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nada, nós não, aleluia, adquirimos nada se o Senhor, ele não for conosco. Nós vemos aí, meus queridos irmãos, glórias a Deus, coisas profanas que está acontecendo, aleluia, aí nas redes sociais, são desenhos, são tantas coisas para querer influenciar a igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja que está alicerçada na rocha, ela não se corrompe com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, aleluia, glórias a Deus. Aqui um tópico 5 vai dizer assim: o erro doutrinário gera vida errada. O erro doutrinário gera vida errada. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 ao 18. Glórias a Deus. Quem trouxe Bíblia aí? Os irmãos trouxeram Bíblia? Trouxe, né? Glórias a Deus. 2 Timóteo capítulo de número 2. O erro doutrinário gera vida errada. Vamos ver o que aqui diz 2 Timóteo. Glórias a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 ao 18. Prossegue cada vez mais para a infinidade,
ensino eles palavras e confiança. Entre eles estão estes se desviaram da verdade e a respeito da acontecer, e assim a alguns pervertem a fé. Veja que interessante, um conselho que o apóstolo Paulo, ele deixa aqui, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produziram maior impiedade, e a palavra deste roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, perverteram a fé de alguns. Veja, irmãos, aleluia, como o erro doutrinário gera vida errada. E nós temos aqui, aleluia, a prova disso aqui. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí em Coríntios, ao qual, aleluia, nós lemos aqui, se os irmãos verem aqui, vai aqui falar um pouco, né, de negar a ressurreição. Ou seja, se negar a ressurreição levou a uma vida sem compromisso moral. Aqui em Coríntios, negar a ressurreição levou uma vida sem compromisso moral. E nós temos que ter esse cuidado com esse tipo de ensino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Negar a ressurreição de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi alguém me falar, aleluia, muitas das vezes, logo eu, na minha pequena fé ali na trajetória, alguém falar para mim que Jesus, ele era uma pessoa comum como qualquer um outro. Aleluia, eu já cheguei a ouvir isso. Louvado seja Deus. Eles compararam até com os discípulos de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, que ele era qualquer um. E ele queria que eu acreditasse nisso. Ele queria que eu colocasse isso na minha mente, aleluia. Porque se a minha mente duvidasse, eu estaria também duvidando da minha fé em Cristo. E é isso que muitas das vezes esses ensinos nos traz, aleluia. Que nós devemos ter esse cuidado, glórias a Deus. Infelizmente, irmãos, aleluia, eu estou falando porque eu já vivi, eu já ouvi da própria pessoa muitas das vezes falar para mim que não acredita nem no arrebatamento. Aleluia, louvado seja Deus. E por ele não acreditar, ele quer que nós também acreditamos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não vou pegar esse irmão, aleluia, vou agredir. Não, pelo contrário, mas que nós sejamos fortes o suficiente em Cristo, para que nós também possamos, aleluia, falar da nossa fé para ele, para que ele também venha abrir os seus olhos espirituais. Louvado seja Deus. Falar neste momento de que não há o arrebatamento, não vai existir, ou que Cristo, aleluia, ele não ressuscitou dos mortos, aleluia. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite, aleluia? O que será que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Mas aqui eu creio que tem uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, que aonde andar, que aonde pisar os seus pés, não vai negar a ressurreição de Cristo, mas pelo contrário, vai dizer, aleluia, que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quem nega a ressurreição, aqui como na igreja de Coríntios, aleluia, eles estavam com uma vida sem compromisso moral. Aleluia, ele estava sem um compromisso, louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós venhamos nos afastar disso. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 15, 32. É o versículo anterior que nós lemos aqui. Glórias a Deus, aleluia. Versículos anterior, o 32, que diz assim: como homem, combati em Éfeso contra as bestas. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É o apóstolo Paulo, aleluia. Ele dizendo: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Louvado seja o nome do Senhor. O que você crê determina como você vive. Entenda uma coisa aqui. O que você crê determina como você vive. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tópico 6, que eu já estou finalizando.
Deus nos chama à vigilância, não ao isolamento. 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo de número 6, versículo 14. Vamos ver o que vai dizer aqui. Eu já estou finalizando, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode ler, quem achar, pode ler rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não desviaste do igual, dos velhos, poupando, sociedade para entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão, cada um sua série. Deus nos chama à vigilância, não ao isolamento. Então, veja só, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 5, 30, 32. Quem pode abrir aí? Jesus, pode abrir. Jesus andava com pecadores, mas não vivia como eles. Veja aí em Lucas 5, 30, 32. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou falando, irmão, de influência. Eu estou falando dos lugares em que nós iremos andar, nos lugares em que nós estaremos, aleluia, se Jesus não voltar. Jesus, ele é exemplo para nós, que ele andava com pecadores, mas não vivia como eles. Lucas 5, versículo 30 ao 32. Quem pode ler aí? Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que era da mesma tradição, deixaram-se aos discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com os pecadores. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim de doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Ele está dando exemplo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo entre os escribas e fariseus, eles estavam murmurando, aleluia, glórias a Deus, estavam aqui falando, né, dos publicanos, dos pecadores, e Jesus estava no meio deles ali. Mas o Senhor, ele estava fazendo a diferença no meio deles. Ele estava influenciando, não sendo influenciado. Esse é o maior exemplo que nós temos nessa noite. Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus andava com pecadores, mas não vivia com eles. Influencie, mas não deixe ser influenciado. Louvado seja Deus. A palavra é para que nós venhamos aplicar na nossa vida. Influencie, mas não se deixe influenciar. Louvado seja Deus. Para concluir aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Quem pode ler aí rapidamente? Eu já vou finalizar. Glórias a Deus, aleluia. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Olha o que ele diz aqui. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Oh, aleluia, glórias a Deus. Esse é o conselho para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Ele é santo ainda. Ele não mudou, ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é afetada pelas influências. O caráter é moldado pelas companhias. A santidade preserva os bons costumes. Louvado seja Deus. Examine suas amizades, suas fontes de influência, suas escolhas espirituais. Quem anda com Deus precisa escolher bem com quem caminha. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com Deus precisa escolher bem com quem caminha. Aleluia. Fomos chamados para influenciar, irmãos, não para ser influenciado. Quer ver outra prova para nós finalizar? Se possível, todos os irmãos, vamos se colocar de pé e vamos estar lendo aqui juntos, a igreja, todos juntos, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 16. Vamos ler junto a igreja, vamos? Para nós finalizarmos aqui com chave de ouro. Vamos ler. Mateus, capítulo de número 5. Ele nos chamou para influenciar. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 5, versículo... Vamos ler a partir do 12. Vamos ler a partir do 12. Eu marquei 14 e 16, vamos ler a partir do 12. Eu acredito que as versões, elas são iguais. Geralmente o evangelho, eles são iguais assim, geralmente, né? Agora vamos ver, né? Aleluia. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 15,
versículo 5, versículo de número 12. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Agora, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Agora todos. Assim resplandece para que e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Vós sois o sal da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados, irmãos, mais uma vez, para influenciar, não para ser influenciado. Então, que nessa noite nós possamos, aleluia, aprender mais do Senhor, e que o Espírito Santo, aleluia, nos dê graça, sabedoria, pois o ano apenas está iniciando, aleluia, e o Senhor, eu tenho certeza que falou aos nossos corações, e eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus.